Olá, meu nome é Suziele Silva Tomás, autora do projeto de iniciação científica intitulado Nanocompostos, alginato, quitosana bentonita como adsolventes e veículo para tetraciclina, orientado pela professora doutora Maria Gardini da Fonseca. Dentre os objetivos do desenvolvimento sustentável, o projeto se encontra no objetivo de número 6. A crescente industrialização do setor químico no mundo e a produção e o crescimento do mercado de medicamentos estão revolucionando cada vez mais a economia mundial, tanto no que se refere à prevenção e tratamento de doenças, como em melhorias dos medicamentos e tratamentos atuais. Entretanto, apesar dos diversos benefícios, os fármacos podem causar inúmeros riscos ambientais quando descartados de forma incorreta. Dentre os fármacos, uma das classes de grande risco ambiental é a dos antibióticos, como a tetraciclina, que em ambientes aquáticos pode ocasionar diversos problemas, como bioacumulação e resistência bacteriana, que somados à limitação dos métodos convencionais de tratamento de água, podem trazer perspectivas preocupantes do ponto de vista ambiental e em saúde pública. Nesse sentido, existe uma necessidade crescente no desenvolvimento de novas metodologias, visando a diminuição desses micropoluentes. Uma dessas alternativas são os processos de adsorção. Entre os materiais adsorventes, destacam-se os argilominerais, como a montemorilonita. Devido a esse filosilicato apresentar boa capacidade de adsorção via processos de intercalação por troca iônica, ele tem sido quimicamente modificado por inúmeras rotas, incluindo a interação com biopolímeros, como a quitosana e o alginato de sódio. Com isso, o presente trabalho tem como objetivos sintetizar nanocompostos, alginato e quitosana bentonita, por meio de aquecimento em microondas, utilizando 50% e 100% da CTC do argilo mineral, aplicar os nanocompostos na adsorção da tetraciclina, variando parâmetros como dosagem do adsorvente, cinética de adsorção e concentração do fármaco, e desenvolver perspectivas mais simples, ambientalmente seguras e menos dispendiosas para a produção de adsorventes, partindo de materiais naturais. Dessa forma, a síntese dos nanocompostos se inicia através da preparação da solução de quitosana, levando em consideração dois fatores, a CTC da montemorilonita e o grau de desacetilação da quitosana. Sendo assim, as soluções de quitosana foram preparadas pela dissolução do biopolímero em uma solução de ácido acético e ajustadas a pH 5, com uma solução de hidróxido de sódio. Após a preparação da solução de quitosana, foi dado início à síntese dos híbridos. Nessa rota, a pré-expansão da montemorilonita e a intercalação com os biopolímeros ocorreu por meio de um método com aquecimento em microondas, e receberam as seguintes identificações: quitosana montemorilonita 50%, quitosana montemorilonita 100%, alginato quitosana montemorilonita 50% e alginato quitosana montemorilonita 100%, de acordo com a CTC da montemorilonita estabelecida na reação anterior. Em relação aos ensaios de adsorção da tetraciclina, para o efeito de dosagem do reagente, o estudo foi realizado utilizando aproximadamente 25, 50, 75 e 100 mg da montemorilonita e dos nanocompostos, suspensa em 25 ml da solução de tetraciclina em um pH fixo de 7. Para o estudo cinético, uma certa quantidade de massa dos sólidos foram suspensas em 25 ml da solução do fármaco. Em seguida, as dispersões foram agitadas mecanicamente, variando o tempo de contato, de 5 a 120 minutos. Por fim, ao final de cada teste, os sólidos foram separados por centrifugação e alíquotas do sobrenadante foram removidas, para a determinação da concentração do equilíbrio do fármaco no UV-vis. Dessa forma, os resultados dos difratogramas de raio-x demonstraram que após a interação da montemorilonita com a quitosana, foi possível observar um aumento no valor da distância basal de 1,20 para 1,52 e 1,49 nanômetros. Para os nanocompostos, CS-MMT 50% e CS-MMT 100%, respectivamente, indicando a intercalação da quitosana entre as camadas do argilo mineral. Entretanto, após a reação com o alginato de sódio, os nanocompostos destacados em vermelho não exibiram um aumento no valor de D001, quando comparados aos sólidos de partida. Para os espectros de infravermelho, a bentonita sódica exibiu as vibrações características das moléculas de água, dos grupos silanóis e da estrutura do filosilicato.
Nos ensaios de adsorção, no efeito de dosagem do adsolvente, os resultados mostraram que 25 mg foram suficientes para que os híbridos apresentassem um alto percentual de remoção, em especial os nanocompostos CSMMT 100% e a LCS-MMT 100%, com 91,4% e 91,8% de remoção, respectivamente. Já no ensaio de cinética de adsorção, a montimorilonita e os nanocompostos com 50% da CTC alcançaram o equilíbrio aos 90 minutos. Em relação à cinética de adsorção para os híbridos com 100% da CTC, foi possível observar que a saturação ocorreu em tempos distintos para cada sólido, isto é, para o CSMMT 100%, o equilíbrio aconteceu aos 60 minutos. Já para o ALCS-MMT 100%, foram necessários 45 minutos. A partir dos resultados do DRX, foi possível afirmar que houve apenas a intercalação da quitosana entre as camadas de montimorilonita, devido ao aumento no valor da distância basal. Entretanto, o mesmo comportamento não foi observado para os híbridos que interagiram com o alginato de sódio. Para os ensaios de adsorção, os resultados do efeito da dosagem do adsolvente e a cinética de adsorção do fármaco mostraram melhores desempenhos para os sólidos CSMMT 100%, com 91,4% de remoção aos 60 minutos, e a LCS-MMT 100%, com 91,8% de remoção aos 45 minutos. Os testes relacionados à isoterma de concentração não foram concluídos, em decorrência da pandemia provocada pela Covid-19. Obrigada.